Moagem de cana-de-açúcar reduz ritmo na segunda quinzena de setembro. Brasil exporta 3 milhões de sacas de café no último mês. Safra de grãos de verão deve ter recorde de produção no Rio Grande do Sul. Evento debate perspectivas para a produção de alimentos no Brasil. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo na sua casa. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos o programa de hoje falando sobre o dólar. A moeda norte-americana que vem nesta quarta-feira em alta, corrigindo a queda forte acumulada no mês de outubro e também à espera da pesquisa Datafolha com as intenções de voto para o segundo turno à presidência. Então vamos ver ao vivo como opera a moeda norte-americana neste momento no mercado financeiro brasileiro. O dólar que está sendo negociado a R$ 3,75 mais 3, com uma alta de 1,16% para a moeda norte-americana. Fala agora sobre um assunto que tem impactado a produção brasileira, deixado muita gente preocupada e muito mais do que isso, feito com que, de certo modo, o país fique mais pobre. Eu estou falando do tabelamento de fretes e principalmente a multa que está sendo imposta para quando se tem um fechamento de contratos com valores abaixo do preço de tabela. Há uma série de fatores nesse tabelamento de frete que são incoerentes. É incoerente, por exemplo, contratar o frete, ter que pagar pela volta desse frete e esse frete não ser seu. O frete de volta vai ter que ser também de quem contratou. Horas, então, o caminhão vai ter que voltar vazio. São alguns dos itens que precisam ser tratados, ser trabalhados e que a Agência Nacional de Transportes Terrestres ainda não conseguiu definir. Como também não conseguiu definir como é que será essa aplicação de multas, que deve estar em torno de R$ 3 mil para quem fez isso que eu acabei de falar. Nós vamos conhecer agora um pouco mais dessa história complicada que foi criada nesse ano de 2018 na reportagem de Catarina Martorelli. A audiência reuniu representantes das associações da cadeia produtiva, dos transportadores de cargas e indústria. Cada um teve 3 minutos para falar. O tema desta vez foi a fiscalização e a aplicação das multas, que ainda não está vigente. Produtores, indústria e usuários do transporte de cargas questionaram os valores e a própria resolução. A resolução vigente ela é inaplicável. Ela não tem os eixos que tem que ter, ela tem um problema lá de frete de retorno que tem que pagar em dobro. Ela tem várias ilegalidades que ela tem que resolver antes de sair autuando os contratantes. Já os caminhoneiros autônomos questionam a forma como a notificação é feita, que já está vigente. Quando a fiscalização verifica que aquele frete foi contratado com valor abaixo da tabela, o auto de infração é entregue nas mãos do caminhoneiro. Só que o caminhoneiro vai ter que cobrar da transportadora que ele presta serviço. Olha, veja a dificuldade. Se o transportador, o caminhoneiro no caso, presta um serviço normalmente há muito tempo, se perder aquele transporte, cria uma série de dificuldades para eles, até encontrar outros. E se praticar essa mesma posição com outros, também vai perder esse contrato. Termina nesta quarta o prazo para a NTT receber as sugestões para modificar as regras. Catarina Martorelli para o SBA. Vamos ver então como opera a soja nos principais portos brasileiros, os preços pagos pela saca de 60 quilos da soja nos portos. Vamos ver agora na tela. Você pode ver aí que no Porto de Santos a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 92, enquanto no Porto de Paranaguá também está sendo negociada a R$ 92, uma estabilidade entre o dia de ontem, se mantendo no mesmo valor para a saca de 60 quilos da soja.
projeções para as safras de verão 2018-2019 no estado do Rio Grande do Sul são otimistas. As estimativas são de recordes para as safras. E o motivo destes recordes será um clima favorável. Você vê as informações na reportagem de Annelise Nicolodi. A safra brasileira de verão deve ocupar quase 36 milhões de hectares, incremento de 2% em relação ao ano passado. O aumento das intenções de plantio vem principalmente dos estados do Centro-Oeste e do Rio Grande do Sul, onde devem ser semeados 738 mil hectares de milho e 5.890.000 hectares de soja. A Emater estima que essa será a maior safra de grãos de verão da série histórica do Rio Grande do Sul, capaz de injetar na economia do estado mais de 34 bilhões de reais. O desempenho positivo será puxado pela recuperação da principal cultura do estado. Depois de um ano considerado ruim, a produção de soja tem crescimento previsto de 5,16%, chegando a 18.400.000 toneladas. O volume supera em quase 1 milhão de toneladas a colheita deste ano. A área plantada da oleaginosa para a próxima safra também deve ter crescimento de 2,3%. Crescimento também na produção gaúcha de milho. A colheita deve chegar a 5 milhões de toneladas, acréscimo de 11,29%. O resultado passa principalmente pela expansão da área de cultivo, que subiu 5,53%. Por outro lado, a primeira parcial da Emater indica queda nas safras de arroz e feijão. No caso do arroz, a produção deve chegar a 7,9 milhões de toneladas, retração de 5%. Essa situação ocorre por fatores como a perda de espaço da cultura para a soja. Já a primeira colheita de feijão, apesar da expansão na área plantada, deve render 60 mil toneladas, diminuição de 6,23%. Falamos agora a respeito de algo que impacta diretamente na agricultura internacional. Eu estou falando das ações do presidente norte-americano Donald Trump. E podemos dizer que desde quando ele assumiu o governo norte-americano, diversos fatores e decisões polêmicas têm sido tomadas. Essas decisões polêmicas normalmente estão ligadas a fatores comerciais com países que tradicionalmente são parceiros dos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o agricultor brasileiro? É que essas medidas em relação a esses países que até então são parceiros norte-americanos, como os europeus, como a China, eles acabam trazendo situações diversas para a agricultura internacional, principalmente para o Brasil. E para lidar com essa situação, o governo Trump criou alguns dispositivos que visam principalmente continuar mantendo o seu apoio interno naqueles estados, aquelas regiões dos Estados Unidos, na qual ele obteve a situação adequada para ser eleito. E quando falo isso, eu falo principalmente da agricultura norte-americana, setor de produção. Sabe qual foi uma das criações para manter esse apoio? Foi gastando um pouco mais. Em princípio, se dizia que os Estados Unidos ou o governo norte-americano colocariam 12 bilhões de dólares à disposição dos agricultores norte-americanos para compensar as perdas que foram criadas pelo próprio governo norte-americano. É isso mesmo. Essas perdas por conta das tarifas que foram criadas principalmente em relação à China e a China não fazendo mais aquisição junto aos norte-americanos de importantes produtos como a soja, faz com que aqueles produtores de lá, a maior base eleitoral, uma grande base eleitoral para o Donald Trump, os estados produtores votaram praticamente nele, 100%, uma votação muito expressiva nesses estados, faz com que ele tenha essa disposição de gastar um pouco mais desses recursos. Contudo, de acordo com o secretário responsável por essa
situação nos Estados Unidos, o chamado Sonny Perdue, ele disse o seguinte, que com os novos ajustes que foram feitos em relação aos Estados Unidos e ao antigo NAFTA, principalmente Canadá e também o México, pode ser que esses 12 bilhões sejam agora uma quantia um pouco menor, foi o que garantiu o secretário Perdue junto à Reuters Internacional, dizendo ainda que isso é algo que está sendo estudado pelo governo norte-americano. De qualquer maneira, a situação ela tem se agravado nos Estados Unidos, você tem uma situação muito pressionada dos valores de preço lá, e uma das situações que foram criadas, ou que pelo menos podem acontecer a partir de agora e provavelmente vão, é aquela inserção maior de etanol na gasolina norte-americana. É uma expectativa forte do governo norte-americano, porque se isso acontecer, os Estados Unidos conseguem utilizar melhor o milho no cenário interno. Hoje a produção norte-americana ela tem uma variação entre 31% até 34% de tudo que é produzido de milho, produzido em etanol. Com a mistura maior de etanol na gasolina, essa porcentagem tende a aumentar. E como a soja norte-americana ficou, de certo modo, inviável para a comercialização internacional, porque o maior comprador não está comprando, se tem muita gente acreditando que se vai ter mais milho sendo produzido nos Estados Unidos, inclusive grandes multinacionais como a BASF, que recentemente fez a aquisição da Monsanto. E o Agricultura BR agora vai trazer em destaque como é que vem a soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui os números lá nos Estados Unidos, caindo bastante no dia de hoje. Posição de novembro é negociada a $8,49 por bushel, uma queda que já vai passando de 1%, queda de 1,2% para a posição de novembro. Janeiro, $8,63 por bushel, também caindo forte. Março, $8,76 por bushel. E maio, perde o piso de $9, vindo a $8,89 por bushel. São os negócios com soja em Chicago neste momento. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco temos a participação de Walter Puga Júnior, que está em Atibaia, interior de São Paulo, em um evento que está debatendo as perspectivas de produção de alimentos no Brasil. Vamos falar também sobre a moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro. Houve uma redução para o período considerado. Ainda hoje você confere aqui no Agricultura BR. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do Fosfosal. Entrada de animais em confinamento e adaptação de coxo. Esse era o desafio dessa propriedade. Bruno, explica pra gente qual o estresse gerado nessa situação e de que maneira a Fosfosal resolveu o problema nessa propriedade. O Fosfosal é um multimineral injetável e ele ajuda muitos animais nessa adaptação de coxo. Então os animais eles chegam na fazenda com uma dieta completamente diferente, então ele tem que passar por esse processo de adaptação. O Fosfosal ele repõe os minerais nesse momento crítico de adaptação, que é o início da entrada dos animais, ajudando na performance do animal por todo o período de confinamento. Então animais com Fosfosal acabam entregando mais peso no final.
Obrigado. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Peça agora Fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Olha, o prazo para a renegociação das dívidas rurais está findando no dia de hoje. Apesar de ter no Senado, nesta quarta-feira, uma proposta de discutir um novo prazo, já que não foi feito isso nesta última terça-feira, por enquanto o prazo está encerrado. Sobre este assunto, eu vou conversar com o advogado, consultor jurídico, Joaquim Rolim Ferraz, ele que explica um pouco como é que está acontecendo, o que deve acontecer principalmente com aqueles que ainda não fizeram a sua situação, regularizaram a sua situação. Vou conversar com o Joaquim. Joaquim, boa tarde. Como é que fica essa situação com o prazo sendo findado? Boa tarde. Hoje chega ao fim o prazo para que a medida provisória 834 de 2018, que trata da prorrogação para adesão ao PRR, ao Programa de Regularização Rural, seja convalidado, seja transformado em lei pelo Congresso Nacional. Isso dificilmente ocorrerá até o final do dia, ou seja, essa medida provisória vai perder vigência e, consequentemente, eficácia e, consequentemente, não será mais possível aos produtores rurais fazerem a adesão ao PRR, ao Programa de Regularização Rural, que foi instituído pela Lei 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Bem, isso traz um impacto significativo para aquele produtor rural que foi surpreendido com a interrupção abrupta do prazo de adesão ao PRR, porque a Lei 13.606 de janeiro de 2018 previa, inicialmente, que o prazo de adesão ao PRR era até 30 de maio de 2018. Porém, fazendo uma digressão legislativa desse regramento para adesão ao PRR, essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional com uma série de benefícios para a regularização do passivo do produtor rural. Ou seja, houve a isenção total da multa, a redução substantiva dos juros, a diminuição dos honorários dos procuradores, ou seja, o Congresso aprovou uma legislação para um programa de regularização rural, onde basicamente restou o capital, o tributo não recolhido à época, o fundo rural não recolhido à época pelo produtor rural, ou não retido pelo substituto tributário, que é o adquirente da produção rural, e o presidente Temer vetou a esmagadora maioria desses artigos. Foi então que o Congresso Nacional tramitou e aprovou por unanimidade, inclusive pela própria bancada governista que apoia o governo Temer, a derrubada dos vetos da 13.606. Ou seja, entre a aprovação dessa lei e o resultado do processo legislativo no Congresso Nacional, o prazo de adesão foi praticamente todo consumido. Ao final do trimestre, ao final de março, isso foi resolvido, estava, de novo, mais uma vez, vigente e eficaz a adesão ao PRR com as regras vantajosas para o produtor rural, mas o prazo de adesão já estava praticamente todo consumido, que já era no dia 30 de maio. Foi então que adveio a medida provisória 834, que prorrogou esse prazo de adesão para o dia 30 de outubro de 2018. Mas o produtor rural, o produtor do agronegócio, foi surpreendido pela atecnia, pela ausência de tramitação legislativa no Congresso Nacional dessa medida provisória, de modo que hoje, dia 10, essa medida provisória perde vigência e eficácia. Ou seja, a partir de hoje, não será mais possível ao produtor rural, por ausência de previsão legal, a adesão ao PRR. Então, aquele produtor que estava se programando para fazer a adesão até o dia 30 de outubro, que é o prazo que foi estabelecido na medida provisória 834 de 2018,
ele vai ser interrompido, ceifado antecipadamente em 20 dias corridos por conta dessa ausência de conclusão do processo legislativo pelo Congresso Nacional. Cabe ressaltar ainda que uma outra medida provisória, a 842, também de 2018, tramita no Congresso Nacional, já aprovada pela Câmara de Deputados, em início de tramitação no Senado, tratando da mesma matéria, da prorrogação deste prazo. Mas essa medida provisória também não está com a tramitação concluída. Ou seja, a partir de hoje, não há mais previsão legal para adesão ao PRR, que é o maior programa de regularização rural já editado pelo governo federal em toda a história. Tá certo, eu conversei aqui obrigado pela entrevista, doutor Joaquim, eles falando, né, a respeito dessa questão, prazo para se fazer, né, essa regularização encerra hoje. Mais uma vez eu lembro, neste momento, foi adiado ontem, era para ter acontecido nesta terça-feira, mas neste momento há uma movimentação no Senado Federal para que se busque pela prorrogação. Por enquanto, vamos mantendo a explicação do doutor Joaquim aqui no Agricultura BR, prazo está findado e agora os produtores precisam, e que as empresas agropecuárias precisam ajustar essa situação de outra forma. E se encerra hoje no município de Atibaia, interior de São Paulo, o evento Horizons, que tem como objetivo debater a produção de alimentos no Brasil. E uma produção que está sendo debatida por lá é a produção de peixes. O Brasil aumentou 540% a produção de peixes nos últimos anos e tem atraído produtores que produzem milho e soja no estado de Mato Grosso. Mas quem vai falar melhor para a gente sobre isso é o Walter Puga Júnior, que está lá no evento e fala para a gente. Boa tarde, Puga, seja bem-vindo aqui ao Agricultura BR. Como está sendo debatida essa produção de peixes por aí? Olha, o crescimento na produção de peixes no Brasil, e falo de peixes de cativeiro, tem sido acentuada. Você falava agora, 540% em pouco mais de 10 anos, né? O que ocorre é que há não só um interesse do consumidor do mercado, mas também rentabilidade que proporciona para o produtor rural uma alternativa, né? Por isso, quem trabalha com soja e com milho, no Mato Grosso, temos visto, tem aderido à criação de peixes. Bom, hoje o assunto foi debatido aqui porque o assunto é aumento da produção de alimentos que o Brasil fará para atender a demanda mundial. E proteína é uma delas. Eu tenho aqui ao meu lado o presidente da Peixe BR, né, que é o Ricardo Neukirchner. E o Ricardo vai expor um resumo, vamos fazer um resumo do que o Ricardo destacou hoje lá. O Brasil cresce muito em produção de peixe. Isso vai continuar? Isso vai continuar obrigatoriamente. Não é nenhuma questão de opção para o produtor rural, mas é uma obrigação. Nós temos que produzir alimento e a forma que mais cresce hoje no mundo de produção de proteína animal é a piscicultura. E o Brasil tem todas as oportunidades de ser o terceiro maior produtor mundial de pescado, porque a gente tem no Brasil 13% da água doce do mundo, a gente tem a matéria-prima para o principal insumo do pescado de produção, que é a ração, a mais barata do mundo, a gente tem mão de obra disponível e tem áreas disponíveis também para fazer isso. Então o Brasil tem todas as condições para ser um dos maiores produtores mundiais de pescado, transformando o Brasil de um grande importador para um exportador de peixe. Um dos assuntos relevantes que o senhor destacou na sua palestra foi a conversibilidade, ou seja, quanto eu gasto de ração para produzir 1 quilo de proteína. Já está 1,2 kg de ração para 1 quilo de proteína. Isso tende a baixar? Isso vai abaixar seguramente. Com a entrada de novas genéticas e trabalhos de melhoramento genético que estão sendo feitos hoje no Brasil, e mundialmente também falando especificamente sobre a tilápia, onde você tem empresas que investem em genética, no frango, no suíno, estão olhando agora, investindo a mesma tecnologia no peixe, essa melhora vai ser muito rápida. Então eu vejo tilápia
consumindo 1 quilo de ração para transformar 1 quilo de carne num espaço de tempo muito curto. O Brasil já é um dos maiores exportadores de tilápia do mundo. Vamos aumentar a produção? O Brasil ele hoje é um grande produtor de tilápia. Ele não é um grande exportador porque, na verdade, a gente acaba consumindo ela toda aqui no Brasil. Existe um mercado gigantesco para o consumo da tilápia no Brasil. O consumo per capita tem aumentado ano após ano e a produção está correndo atrás de conseguir atender essa demanda. Quando a gente vê o dólar subindo bastante, aí se abre um novo leque de oportunidades que é o da exportação. Então, na verdade, nós temos 2 grandes mercados disponíveis para o produtor e que nenhum dos dois está sendo atendido na sua totalidade. Por isso que você pode ter certeza que o Brasil vai crescer muito na piscicultura, visando atender o mercado interno, mas também com a possibilidade de atender o mercado externo para exportação, principalmente de tilápia e talvez algumas espécies nativas do Brasil também. O senhor lembrava que no mundo, hoje, do total de peixe produzido, né, e consumido, de cada 2 quilos, 1 quilo já é peixe de cativeiro. A tendência é manter esse equilíbrio ou estamos exaurindo os rios, os lagos, os mares? Esse é um cenário bastante complicado de se falar, mas a captura de peixe, tanto nos rios e mares, ela está estagnada nos últimos 10 anos, 12 anos, e com uma tendência muito clara de diminuir, porque hoje você está buscando os peixes cada vez mais longe, cada vez com mais tecnologias, você sabe exatamente onde os cardumes de peixe estão espalhados no mundo inteiro, só que você está buscando peixes de maneira mais cara e com tamanho menor. Cada vez o peixe está diminuindo mais de tamanho. Isso é um reflexo claro de que a produção nos rios e mares está entrando em colapso. Então, a única alternativa que nós temos para atender essa demanda, esse crescimento de demanda que está tendo, é produzir o peixe em cativeiro. Hoje se consome 50% do peixe consumido no mundo é de cativeiro. Isso é uma realidade no Brasil que a gente se espanta muito, porque na nossa cabeça o peixe consumido ele é todo de captura. E na verdade não é. O Brasil ainda não chega a ter a proporção de 1 para 1, mas é uma tendência que vai acontecer. E se a gente olhar as curvas de gráficos de todos os institutos de pesquisa, o cenário é muito claro. Daqui mais uns 12 anos, quando a gente chegar em 2030, 70% do peixe consumido no mundo vai vir de cativeiro. E se você olhar os próximos 30 anos, isso deve ir para 80%, 90%. Então, não existe alternativa para se fornecer peixe ao consumidor, a não ser através do peixe criado em cativeiro. Por isso que o peixe é uma excelente oportunidade de negócio e que vai estar em crescimento nos próximos 20, 30, 50 anos. É uma atividade que sempre vai ter em crescimento e com um mercado consumidor garantido. Bom, você ouviu Ricardo Neukirchner, ele é presidente da Peixe BR, uma entidade que representa quem trabalha no ramo, quem trabalha com tecnologia, lógico, quem trabalha com algum desenvolvimento específico para essa área. Perspectiva boa para quem quer trabalhar no mercado de peixe. É rentável? Ela é rentável. Todas as pessoas que estão na atividade estão sempre investindo em novas tecnologias, investindo em crescimento. Eu mesmo, na minha empresa, estou há 25 anos trabalhando com a piscicultura e fazem 25 anos que o meu problema é conseguir crescer para acompanhar o crescimento da demanda. Então, é um mercado muito interessante e se as pessoas estão investindo, seguramente é porque tem o retorno econômico disso. Bom, fica aí o recado do Ricardo Neukirchner, presidente da Peixe BR, uma alternativa para quem trabalha com outras culturas, né? Para quem trabalha com soja, com milho, como temos visto no Mato Grosso. Eu encerro por aqui essa participação na Agricultura BR, lembrando que hoje nós temos debates e discussões importantes, você será informado ao longo da nossa programação. Carla, é com você. Obrigada, Pulga, obrigada, Ricardo. Um importante debate para produtores e produtoras de todo o Brasil. Está na hora de uma
parte importante aqui do programa para a gente, né, Fabiana? Que é a participação dos telespectadores no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver a pergunta de hoje, que vem lá do Paraná, do município de Turvo. É a nossa telespectadora Vanderleia. Ela pergunta: gostaria de saber a previsão do tempo para Turvo em outubro, Fabiano. Tá certo, e quem vai responder essa pergunta é a Juliana Rezende, está aqui conosco. Juliana, pessoal do interior do Paraná, querendo saber como é que fica a previsão do tempo, qual que é a resposta para a telespectadora. Boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano, Carla e a todos que nos assistem. Olha, o Paraná vem recebendo bastante chuva nesses últimos dias, tanto que a situação de umidade do solo é bastante elevada em todo o estado. Os índices de umidade variam de 90% a 100%, ou seja, em algumas localidades, assim como na região central do estado, até índice de encharcamento do solo devido ao excesso de chuva. Na região de Turvo, que é na faixa central do estado, tem mais previsão de chuva nesses próximos dias. Até o dia 15 de outubro, a chuva ainda não vai dar trégua no Paraná. É uma área de baixa pressão que segue alimentando toda essa chuva, associada também com a umidade que vem lá da Amazônia e é transportada pelos ventos no alto da atmosfera. Por isso, para a região de Turvo, tem acumulados de até 50 milímetros até o dia 15 de outubro e deve ganhar ainda mais intensidade no decorrer do dia 16 até o dia 20. Aí as pancadas são mais fortes na metade sul do Paraná. Na região de Turvo, então, a chuva ganha mais intensidade, tem risco para temporais com essas pancadas mais fortes que devem vir acompanhadas de trovoadas, queda de granizo, rajadas de vento, como é normal quando a chuva ganha mais força. A expectativa ainda é de chuvas frequentes na região de Turvo até o dia 25 de outubro. Só que a diferença é que a partir do dia 20 e 21 a chuva começa a diminuir um pouco mais, as instabilidades perdem força, mas a chuva ainda não cessa. As pancadas que acontecer a partir do dia 20 e 21 são pancadas mais fracas e garantem também menor volume de água. Então, até pelo menos o dia 20 de outubro tem previsão de chuva bastante expressiva na região de Turvo. As pancadas vão seguir fortes e com riscos para temporais. A chuva somente deve diminuir um pouco mais de força a partir do dia 20 de outubro, quando a chuva fica um pouco mais fraca e sem potencial para tantos transtornos na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação e obrigado pela participação também da Vanderleia, do município de Turvo, no estado do Paraná. Para participar, ele é simples, é só você mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, no 67996562266 ou no Facebook ou Twitter do Agricultura BR. E olha, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora e daqui a pouco vamos falar sobre exportação de café. Você vai saber a respeito das exportações brasileiras no mês de setembro, com 3 milhões e 20 mil sacas. E ainda nesta edição da Agricultura BR, você vai ver que 95% da produção de cevada do país é destinada à indústria cervejeira. E você continua conosco, nós vamos para o intervalo, mas antes você vai conferir mais um Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra vida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Nós começamos a usar o Fosfosal faz 1 ano e meio. E nós achamos que melhorou muito os animais depois que a gente começou a usar o Fosfosal. Como nós temos o desmame super precoce, então é aonde que a gente procurou usar um produto que também viesse ajudar nesse desmame. E aonde a gente está tendo um ótimo resultado. O produto é muito bom, ele faz diferença, principalmente no desmame precoce. Com certeza ele é muito bom. Aqui na região, principalmente na região de Sinop, você encontra o Fosfosal na Agro Rural, na Avenida dos Tarumãs, 399. Venha nos fazer uma visita, tomar um café, um chimarrão. O nosso telefone é 66 3517 2792. Estamos aguardando. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. E o Secafé divulgou nesta quarta-feira os números para as exportações brasileiras do café durante o mês de setembro.
E olha, considerando o café verde, solúvel, torrado e moído, totalizou 3 milhões e 20 mil sacas, um volume que ficou 24% acima daquilo que foi registrado em setembro do ano passado. Ficou uma venda muito maior, embarques de café mais expressivos durante esse último mês, de acordo com o Secafé. Os números que foram apresentados antes pelo governo federal, através da Secretaria de Comércio Exterior, já apresentavam uma forte elevação, uma recuperação um pouco mais expressiva em torno daquilo que acabou sendo confirmado pelos dados do Secafé, portanto, chegando a 3 milhões e 20 mil sacas. E a partir de agora você vai conferir uma oportunidade de investimento para o setor sucroalcooleiro com o repórter Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. De acordo com a Associação dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas, Asplana, são esperados que sejam moídos 16 milhões de toneladas de cana. Com o início da safra, as primeiras toneladas de açúcar começaram a ser processadas pelas unidades industriais. De um total de 1 milhão de toneladas de açúcar produzidas no ciclo passado, mais de 870 mil toneladas foram do tipo VHP, ou seja, açúcar bruto destinado à exportação. Outra notícia que tem motivado os produtores de cana no estado de Alagoas é um estudo que identificou que para substituir 13,7% do petróleo consumido no mundo, é necessário aumentar a produção de cana-de-açúcar no território brasileiro, em áreas destinadas à produção de alimentos. Além disso, essa substituição pode ajudar a reduzir as emissões globais de dióxido de carbono em até 5,6% e impedir o aumento da temperatura no planeta, já que o etanol é menos poluente que a gasolina e outros combustíveis fósseis. Diante desta realidade mundial, aqui surge uma oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça deste leilão será realizada em 16 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas, também de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Assunto por aqui agora é cana-de-açúcar. Olha só, o volume que passou pelo processo de moagem na última quinzena de setembro, olha,
foi baixo. Esses números dão conta de 27.640.000 toneladas. Para quem não é do setor, pode estar ouvindo aí e não está entendendo. 27.640.000 toneladas representa mais de 31%, pouco mais de 31% abaixo do que foi passado pelo processo de moagem na última quinzena do mês de setembro do ano passado. Os números são na União da Indústria da Cana-de-Açúcar e você vai visualizá-los agora comigo, porque comparando um ano com o outro, o mesmo período sazonal aqui, a queda foi grande. Da temporada 17-18, na segunda quinzena de setembro, estava com 40.460.000 toneladas na moagem no Centro-Sul brasileiro. Esse número cai 31,24% para 27.640.000 toneladas nesta segunda quinzena de setembro de 2018. Em relação ao início da safra 2018-2019 até o último dia 1º de outubro, a moagem de cana também apresentou queda em relação à safra anterior. Vamos ver na tela os dados que a União da Indústria de Cana-de-Açúcar trouxe sobre a moagem de cana. O processamento chegou a 457.930.000 toneladas, uma queda de 2,31% se comparado ao mesmo período do ciclo anterior, que era 468.780.000 toneladas de cana-de-açúcar. Se formos só considerar a segunda quinzena de setembro, houve uma queda na produção de etanol, porque essa safra agora, 18-19, ela é alcooleira mesmo. Só a segunda quinzena de setembro cai 18%. Entretanto, se considerarmos o volume de safra todo até o dia 1º de outubro, aí você tem um volume maior de etanol do que no ano passado. Vamos saber agora se essa moagem de cana-de-açúcar menor nessa segunda quinzena de setembro teve a ver com o clima e se o clima vai ajudar para ter mais produto disponível no centro-sul do país. Como é que fica o clima, Juliana, para as regiões produtoras de cana no centro-sul do Brasil? Olha, Fabiano, as chuvas vêm atrasando um pouco mais a moagem e a colheita, principalmente em pontos do Paraná, até o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por conta das chuvas mais fortes e que aumentaram também as condições de umidade do solo. O Paraná acaba sendo o estado mais afetado. Chuvas mais frequentes e também intensas acabaram paralisando o andamento das atividades de moagem no campo. Agora, nesses próximos dias, tem mais previsão de chuva em grande parte de áreas produtoras de cana do centro-sul do país. Uma frente fria avança pela costa da região sudeste, aumenta as instabilidades no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais. Uma área de baixa pressão ainda garante chuvas fortes no Paraná e o Mato Grosso do Sul também recebe algumas pancadas de intensidade moderada. De forma geral, Paraná e São Paulo acabam sendo os estados mais afetados por conta das chuvas mais expressivas. Em torno de 50 a 70 milímetros é o acumulado de chuva até o dia 15 de outubro. A partir do próximo período, entre os dias 16 e 20, a tendência de chuvas mais frequentes no Paraná, Santa Catarina até o norte gaúcho. Então, para os produtores de cana-de-açúcar do Paraná, o cenário ainda não vai seguir muito favorável para o andamento das atividades no campo. Os produtores de cana-de-açúcar ainda podem ter paralisações por conta das chuvas mais expressivas e frequentes também no Paraná. Tanto que neste período acumulado no Paraná é de até 70 milímetros de chuva em apenas 5 dias. A tendência de chuvas perdendo intensidade entre o sudeste e centro-oeste também. De forma geral, o acumulado de chuva entre o sudeste e centro-oeste varia de 15 a 30 milímetros, ou seja, é aquela chuva mais distribuída que não atrapalha tanto o andamento das atividades de colheita e moagem também. No decorrer do terceiro e último período, expectativa de até o dia 25 de outubro, chuvas bastante abrangentes na maior parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar. Então, para os produtores que ainda estão em fase de moagem, os produtores do Paraná acabam sendo os mais afetados por conta das chuvas mais frequentes ainda persistir por lá e também seguir com forte intensidade. De forma geral, tanto o sudeste como o centro-oeste, as chuvas são mais fracas, mais distribuídas, não atrapalham o andamento das atividades no campo, mas beneficiam as lavouras que foram recentemente plantadas. Isso por conta disso, ou seja, as lavouras de cana-de-açúcar mais novas acabam sendo beneficiadas porque essa chuva agora tem potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo e garantir também um cenário bastante satisfatório para as lavouras mais novas de cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação. Daqui a pouco, outros destaques da previsão do tempo.
E participou ontem da abertura do evento Horizons em Atibaia, interior de São Paulo, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak. E o Walter Puga Júnior, que está por lá, já participou aqui hoje do Agricultura BR, conversou com ele sobre o trabalho realizado na secretaria. Confira na entrevista. E neste evento, que começou terça-feira em Atibaia, a abertura coube ao secretário do Ministério da Agricultura, secretário executivo, Elmar Novak. Ele fez uma exposição sobre o que realizou nos últimos anos e, mais do que isso, sobre os planos que deixa para o novo presidente da República. Doutor Elmar, o que de importante o senhor ressaltaria de todo esse trabalho de anos à frente do Ministério, nesse grupo que o senhor faz parte, que termina agora em dezembro o trabalho? Bem, quando nós chegamos no Ministério da Agricultura, o primeiro passo foi estabelecer um objetivo. O que nós queremos no Ministério da Agricultura? Qual o nosso objetivo? E nós, então, resolvemos que temos que aumentar nossa participação no mercado internacional. Queremos sair de quase 7% para 10%. Isso significa mais 30 bilhões de dólares na economia brasileira, gerando renda, emprego e qualidade de vida às pessoas. E é isso que o governo precisa estimular, precisa fomentar. Feito isso, era necessário uma estratégia que nos levasse até lá. Era necessário um planejamento a curto, médio e longo prazo. E assim nasceu, primeiro, o Plano Agro Mais, que é o plano de modernização e desburocratização do Ministério da Agricultura, que em pouco mais de 2 anos já resolveu mais de 1.050 problemas apresentados pelo setor produtivo. E esse é um plano simples. Nós chamamos o setor representado pelas entidades e perguntamos onde o governo atrapalha o desenvolvimento do setor e quais são as suas sugestões para resolver esse problema. Feito isso, com muita determinação, com muita vontade, nós fizemos as mudanças necessárias que o próprio setor estima, que algo em torno de 2,5 bilhão de reais volta para a economia, gerando mais renda e mais competitividade aos produtos brasileiros. O senhor daria quais exemplos o senhor destacaria nesses problemas que foram levantados e foram resolvidos? Alguns são muito simples, por exemplo. Nós exigíamos na temperatura de congelamento para exportação de carne suína menos 18 graus, enquanto o mundo exigia menos 12. Ao setor nos acionar em relação a isso, nós fomos buscar as explicações. Não havendo explicação plausível, nos disseram que só poderia ter havido um erro de datilografia, um erro que já persistia há quase 20 anos e que nós resolvemos, passando para menos 12 graus, como é em todo o mundo. Isso gerou uma economia de algo em torno de 250 milhões para todo o setor. Outra demanda, sim, muito simples e que foi resolvida, foi, por exemplo, no passado você tinha análise de carcaça, essas carcaças eram carimbadas e elas iam distribuídas aos açougues, então elas saíam daquela unidade de desossa para os açougues. Então, para garantir a segurança da carcaça, que a carcaça de fato foi inspecionada, existia o carimbo. Com as unidades modernas de frigorífico, ela sai a classificação de uma sala e na sala ao lado ela é feita a desossa, ou seja, não sai mais para os açougues. No entanto, você tinha numa sala a carcaça sendo carimbada e numa sala ao lado alguém contratado pela empresa para tirar esse carimbo. E o dia que nos trouxeram esse problema, que chegou a ser assim um problema inacreditável, nós fomos olhar e falou, isso aqui gera algo em torno de R$1 milhão por ano para cada unidade frigorífica, porque eu tenho que pagar um funcionário e olha só, me mostraram as fotos, pilhas de retalho que ficavam dessa retirada do carimbo. Então nós acabamos com isso nessas unidades integradas. Então são problemas como esses, simples, que só precisa de boa vontade. Agora, existem outros mais complexos, como por exemplo, rotulagem. 80% dos produtos hoje que vão para o mercado, já existe uma nota técnica objetiva, onde a pessoa seguindo aquele passo, ela ao acionar um botão, o produto já está registrado, ou seja, o rótulo já está registrado e pronto para ir para o mercado. Então, com isso, nós resolvemos uma fila de quase 2 anos para uma solução imediata. Nós temos, obviamente, 20% de produtos que são aqueles que a pessoa está inovando com um tipo de tempero, um tipo de algo diferente que sai do padrão. Mas 80% dos casos, solução imediata. Então, são questões como essa que só foram possíveis resolver. Primeiro, pela interlocução direta com o setor produtivo,
a conversa franca, um diálogo transparente e com o compromisso de profissionais do Ministério da Agricultura compromissados com o Brasil, compromissados com o setor produtivo brasileiro. E isso faz toda a diferença. O senhor também preparou, junto com a sua equipe, sob a administração e coordenação de Blairo Maggi, Nery Geller, um plano logístico que pretende entregar para o novo presidente da República. O que é, em suma, esse plano? É mais um plano, doutor Elmar? Não, isso, na verdade, é um plano inovador. Primeiro, nós chamamos a Embrapa, Inteligência Territorial. Foram analisados mais de 150 mil mapas. Tudo que nós temos hoje de malha viária, ou seja, são as rodovias, ferrovias e hidrovias, foram analisadas e a pergunta foi uma só. Onde, com menor dispêndio de recursos públicos, eu consigo ser mais eficiente, eu consigo agregar mais valor ao produto produzido no Brasil, melhorando a competitividade para os mercados internacionais. Feito isso, nós temos lá esse mapa que está em fase de conclusão. A equipe do Evaristo, que é da Embrapa de Campinas, está trabalhando muito fortemente nisso. Passou por alguns ajustes a pedido do ministro Blairo Maggi, mas nós queremos entregar, depois de discutido com o setor produtivo, até final de novembro, entregar ao presidente Temer, para que esse plano fique como uma baliza aos próximos governos, para que nós tenhamos um plano logístico orientado para a agricultura e pecuária no Brasil. Pois veja, por mais importante que somos na economia do país, 1 de cada 3 empregos vem do setor, quase 50% das exportações, 1/4 do PIB brasileiro, nós nunca tivemos um trabalho orientado para a logística de transporte do setor produtivo. Isso agora é realidade. Em novembro nós estaremos concluindo e deixaremos isso, que eu espero que, diferente de outras invenções do passado, a gente consiga efetivar e tirar do papel. Bom, você acaba de ouvir, né? Elmar Novak, secretário executivo do Ministério da Agricultura, já participando desse evento em Atibaia e passando adiante as últimas informações do Ministério, a perspectiva de um plano logístico que se mostra prático e visão de longo prazo. Não é mais um plano com interferência política, não? A diferença desse foi justamente isso, foi um plano feito tecnicamente, sem interferências políticas, sem interferências regionais, é um plano orientado para o setor produtivo brasileiro. É por isso que eu tenho convicção que dará certo. Bom, agradeço a entrevista do Dr. Elmar Novak, vamos encerrando por aqui, voltamos a Campo Grande. Excelente entrevista, Walter Puga Júnior com Elmar Novak. E daqui a pouco a Agricultura BR vai destacar a produção de cevada no Brasil. Mais de 90%, 95% da cevada brasileira é utilizada na produção aí da cerveja no país. E você vai ver também a previsão do tempo para as áreas de culturas de inverno. A Agricultura BR sempre convida você para participação, participe conosco, está o número do WhatsApp na tela, 67996562266. Nós vamos para o intervalo, mas antes, você confere mais um Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar, tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção, pro meu gado melhorar eu encontrei a solução. Aqui na fazenda nós trabalhamos com o sistema de cria, com o cruzamento de Guzerá com Nelore. E nós estamos conseguindo desmamar aí com o uso do fosfosal, nós estamos conseguindo desmamar bezerros aí com peso médio aproximado de 241,5 kg a pasto, somente sem clip feeding, sem nada. Nós usamos para bezerrada, na vacada, em todo gado nós usamos o fosfosal. Tá sempre assim, nós já estamos entrando na seca e o gado mantém o escoro, né? Eu recomendo o uso do fosfosal, o produto é muito bom. Aqui na cidade de Guarantã, sul do Pará e toda a região, você vai encontrar fosfosal na ProSolo Produtos Agropecuários, que está na Avenida Guarantã 151, fone 066-3552-1130. Está todo mundo convidado para passar na ProSolo, conhecer o fosfosal, comprar o fosfosal e tomar um café, tomar uma água, fazer presente aqui conosco. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso.
Quarta-feira, semana de feriado prolongado, já quase no final do Agricultura BR, e a nossa coordenadora, que é uma grande conhecedora do assunto, resolveu que era um bom momento para falar de cerveja. E olha só, no Brasil, 95% da cevada produzida é com esse destino. Só que um fator que muita gente não sabe é que para a cevada virar cerveja, ela precisa ser de alta qualidade. E é sobre este assunto que a Nelise Nicolodi nos mostra agora algumas áreas de produção e fala um pouco sobre como que é selecionado o produto. A região sul do Brasil deve colher 527 mil toneladas de cevada. 157 mil só aqui no Rio Grande do Sul, onde foram semeados 44 mil hectares. A cultura está na fase final, quase pronta para ser colhida. E agora que ela vai definir a sua produtividade, o principal para decidir se ela vai ou não virar cerveja. A cevada também, essa questão climática, nós aqui que estamos numa região já que a altitude é um pouco menor em relação a outras regiões do estado, as temperaturas são um pouco mais altas no final do ciclo, isso acaba você tendo mais dificuldade de ter uma cevada com qualidade adequada que as indústrias precisam para malte. No mundo, 70% da cevada é alimentação animal. No Brasil, 95% da cevada é cervejeira, né? E assim mesmo nós estamos produzindo aí 1/3 do malte que nós consumimos. Veja que potencialidade nós temos ainda para malte, né? Vamos então para a Somar Meteorologia conversar com a Juliana Rezende para saber o clima no estado do Rio Grande do Sul. Olá, Juliana, o que os produtores das culturas de inverno podem esperar para os próximos dias? Oi, Carla. Olha, os produtores podem esperar ainda muita chuva. Como já vem acontecendo no estado gaúcho, as pancadas vêm sendo frequentes e por alguns momentos bastante intensas. Por isso, os índices de umidade do solo seguem elevados em todo o Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma área que a umidade do solo não esteja com índices superiores a 90%. Nesses próximos dias tem mais previsão de chuva. Áreas de baixa pressão vão garantir chuvas em todo o Rio Grande do Sul, mas é o norte gaúcho que recebe as chuvas mais fortes. E aí os acumulados vão seguir mais elevados em pontos do norte gaúcho de até 50 milímetros. Já em áreas do oeste, centro e sul, até o dia 15 de outubro, a chuva vai dar uma trégua. As pancadas agora que acontecer são bem fracas, isoladas, e é o tempo firme que vai predominar por grande parte destes dias. A partir da próxima semana, entre os dias 16 e 20 de outubro, a expectativa ainda é de tempo mais seco nas áreas mais ao sul, com chuvas muito fracas, isoladas, aquelas pancadinhas que acontecem no final do dia, mas a chuva ainda vai seguir bastante expressiva no norte gaúcho. Expectativa de pancadas de até 50 milímetros é o volume de chuva entre os dias 16 e 20 de outubro. A partir do terceiro e último período, esse cenário de chuvas mais fortes vão seguir ainda nas áreas mais ao norte, enquanto que a metade sul gaúcha ainda recebe pancadas de fraca intensidade. Então, Carla, tem previsão de chuva forte no norte gaúcho. Para os produtores das culturas de inverno que estão em fase de colheita, essa chuva pode atrapalhar bastante e acontecer até algumas paralisações. E até esse excesso de umidade no solo pode ainda garantir alguns transtornos, até como baixa de qualidade nas lavouras. Então, de forma geral, o cenário vai seguir um pouco mais otimista para as lavouras nas áreas mais ao sul do estado, principalmente metade sul gaúcha, onde a chuva é mais fraca, tem períodos de melhoria aí nesses próximos dias, enquanto que no norte a chuva vai seguir ainda frequente ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Então, um momento de atenção para os produtores de culturas de inverno do estado do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco a Agricultura BR destaca a participação de telespectadores do estado da Bahia no quadro Agricultura BR Responde. E você também pode participar do quadro Agricultura BR Responde ou enviar para a gente uma foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. O Agricultura BR volta já. E chegou a parte que nós mais gostamos aqui, que é o quadro Agricultura BR Responde.
A Agricultura BR responde que traz participação de alguns telespectadores do estado da Bahia. Bahia participando bastante conosco, que você vai ver qual que é a primeira participação de hoje. É Yuri Seabra, Bahia. Olha só, boa tarde, gostaria da previsão do tempo para Seabra, na Bahia, até novembro. Adoro o programa, nós também gostamos bastante, obrigado. E estou sempre ligado na edição do meio-dia. Obrigado, Yuri, pela sua participação. E vamos ver mais uma participação lá do estado da Bahia. Desta vez é do município Centrel, é o Raimundo, e ele pergunta: quero saber a previsão do tempo para os próximos 30 dias na cidade de Centrel. Curto muito o programa. Um abraço para você, Raimundo. Temos mais um telespectador do estado da Bahia. O pessoal na Bahia tem acompanhado bastante. Carla, aqui é o William de Condeúba. Boa tarde. Que dia vai ter chuva na cidade dele, lá em Condeúba? Estão aí os telespectadores do estado da Bahia participando nesta edição de hoje do Agricultura BR. Então, para responder, Fabiano, vamos lá para Somar Meteorologia. Juliana Rezende, o que a gente pode responder para os 3 telespectadores da Bahia? Respondendo então para os 3 telespectadores da Bahia, quando que a chuva retorna para grande parte do interior? É a partir da próxima semana. Até lá, o tempo seco ainda vai seguir persistindo na maior parte do interior da Bahia. Até o dia 15, nada de chuva por enquanto. As pancadas vão seguir concentradas na faixa litorânea de forma bem fraca e irregular, mas a partir da próxima semana, a tendência de chuva avançando por toda a Bahia. A partir do dia 16, as instabilidades vão conseguir avançar. Vamos ter o avanço de uma frente fria que vai conseguir alcançar a região sul da Bahia e vai conseguir aumentar as instabilidades. Por isso, volta a chover em todo o estado. E na faixa oeste, a chuva é até bastante expressiva, com acumulados que podem superar 20, 25 milímetros entre o período do dia 16 até o dia 20 de outubro. Só que lembrando que essa chuva não vai ser frequente ainda. Já começamos a ter alguns episódios de chuva na Bahia, mas para os produtores que já estão pensando que essa chuva agora vai se manter persistente para as próximas semanas, o cenário não é tão otimista assim, porque a partir do próximo período, a chuva já começa a perder força. As pancadas que acontecer na Bahia entre os dias 21 e 25 de outubro vão ser bem fracas e irregulares e já voltamos a ter uma semana de tempo mais seco. E esse cenário de irregularidade nas chuvas em grande parte da Bahia vai persistir até pelo menos o mês de novembro. Então, outubro agora tem algum episódio de chuva de forma mais expressiva e abrangente, mas o cenário não é de chuva frequente. Esse cenário de irregularidade vai persistir ao longo de todo o mês de novembro, ou seja, até vamos ter algumas pancadas de chuva, mas ainda seguimos com tempo mais seco intercalado com esses dias de instabilidades, mesmo não sendo uma chuva abrangente, com forte intensidade, a ponto de garantir ainda a recuperação dos índices de umidade do solo. Regularização da chuva mesmo no interior da Bahia somente a partir do mês de dezembro na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. Até amanhã. E um abraço para todos os telespectadores do estado da Bahia e de todo o Nordeste do Brasil. E com essas participações, nós encerramos essa edição do Agricultura BR. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos às 17h20 com mais destaques para você. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.